Hoje teremos um assunto intrigante e vamos ser sinceros aqui, né? Se tem uma coisa que mexe com a cabeça do homem, é o tamanho do pênis. E eu escuto isso direto no consultório e caixinhas do Instagram. Doutor, meu pinto é pequeno. Doutor, isso aqui é normal. Doutor, mulher liga pra isso. E o mais curioso é que na maioria das vezes o cara nem tem pênis pequeno, tá? Ele só tá se comparando com pornografia, com internet, e aí ele tá ficando paranoico. Agora presta atenção, tamanho do pênis importa sim, mas só em uma situação. E se você entender essa situação, você para de sofrer à toa, para de gastar dinheiro com coisa errada e começa a focar no que realmente melhora a sua vida sexual e a vida no modo geral. Eu sou o Dr. Rafael Siqueira, urologista desde 2013, e nesse vídeo eu vou te explicar isso de forma direta, sem frescura e principalmente sem enrolação. A grande mentira, o homem que acha que tá pequeno quando na verdade ele tá normal. Olha, a maioria dos homens tem um tamanho completamente normal. Só que o cara não sabe o que é normal, porque ninguém mede estatística. Mede ansiedade, né? Então, consequência, ele vive inseguro, procurando uma performance onde na verdade não tem. A pornografia destruiu a referência do homem. Ali você tá vendo seleções de atores, câmeras, ângulos, edições maravilhosas, tudo para o cara parecer muito maior do que é e durar muito mais tempo, né? E um ator pornô que foi selecionado exatamente por ter uma anatomia diferenciada. Você acha o quê? É preciso o cara ter uma pataca de jeba ali para poder aparecer na câmera, pô. Mesma coisa da flexibilidade das mulheres e de alguns homens, inclusive. Seja para conseguir abrir aquele espacate ou para receber, digamos, volumes maiores, né? Tudo para ficar bacana na lente. E aí a consequência disso é que o cara olha pro próprio pênis e acha que tá defeituoso. Isso é muito doido, né? O fato de você ter a pornografia na palma da mão faz parecer que o virtual é real. E isso nunca aconteceu antes. Você viu os filmes do Super-Homem, mas nunca na vida você achou que você poderia voar. E é aí que muitos homens começam a procurar uma solução estética, né? Harmonização peniana, preenchimento, aumento de grossura, essas coisas. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal só falando de harmonização peniana, explicando como funciona, quanto costuma durar, para quem faz sentido e principalmente para quem não faz sentido. Se você tá cogitando fazer, vale muito a pena assistir esse vídeo depois desse aqui. Vou deixar aparecendo aí no card, vou também deixar na descrição. Já maratona os vídeos aí, que toda semana vem um vídeo novo e você fica em dia com esse maravilhoso mundo da urologia. Maravilhoso nem tanto, né? Sei lá, eu gosto até. Mas pelo menos você para de cair em promessa da internet e entende o que é real e o que é furada. A minha ideia aqui é trazer informação para você não ser enganado, então pode contar comigo para isso. O homem não entende que o que importa na prática é a função. Uma ereção boa, firme, confiável, com controle. Tem um cara com pênis grande, ereção ruim, e aí não adianta nada, né? Mas calma, porque isso ainda não responde à pergunta principal, então vamos a ela. O que a mulher sente de verdade e onde o homem se engana? A penetração não depende só de tamanho, depende de ereção firme, de ritmo, de conforto e de conexão. O cara foca em tamanho e esquece do básico. Aí vira um sexo travadão. Mulher geralmente reclama mais de falta de ereção do que de falta de tamanho. Porque tamanho sem firmeza não resolve nada. Vocês viram aquele vídeo com aquela trena? O cara bota aquela trena grande, fica mole, a trena menorzinha com mais firmeza. É meio besteira, mas é Engraçadinho. Mas o homem fica meio neurótico com esse negócio de centímetro e aí ele ignora o verdadeiro problema, né? Porque o excesso de tamanho pode ser até um problema, pode machucar, pode causar dor, dificultar algumas posições. Mas o homem acha que quanto maior, melhor. E na prática, não é bem assim que o negócio funciona, né? Então o problema não é o pênis ser pequeno, o problema é você estar inseguro e travadão. Então agora presta atenção aqui, porque entra a tal da única situação onde o tamanho realmente importa. A única situação onde o tamanho realmente importa é quando ele impede a relação sexual de acontecer. Seja por um pênis realmente muito pequeno, ou seja por um pênis muito grande, ou por uma dificuldade real de penetração. Então não necessariamente é um tamanho, às vezes pode ser um problema de ergonomia ali, sabe? E aí vira um problema funcional, não é um problema estético. Quando existe um problema médico associado, pênis embutido na gordura, por exemplo, excesso de pele, micropênis, deformidades como a curvatura congênita ou doença de Peyronie, podem virar curvaturas graves ao ponto de você não conseguir penetrar. Pensa um pênis assim, ó, ele não vai conseguir penetrar. Já operei alguns assim que eu tive que botar uma prótese para voltar e ficou ótimo, inclusive, então a cirurgia resolve. E aí o problema é que o cara acha que pode ser só estética, mas é um problema, um caso médico e geralmente pode ser resolvido, então vale a pena procurar um urologista. E quando o tamanho vira um problema psicológico que destrói sua paz de espírito, aí o cara evita
sexo, evita relacionamento, brocha por causa de ansiedade, perde totalmente a confiança. E aí o problema nem tá no pênis do cara, tá na cabeça. E isso vira um ciclo vicioso, uma bola de neve, né? Ele não é inseguro porque ele tem um pênis pequeno, ele é inseguro porque ele é inseguro. Porque pode ter certeza que ele é inseguro em todas as áreas da vida, no trabalho, em casa, com a família, com amigos. O cara pode querer dar uma melhorada na estética do pênis. Claro, a gente quer se sentir bem, quer se sentir bonito, quer olhar pro espelho e gostar do que você vê, mas isso não vai paralisar ele, não vai fazer ele evitar o contato, conhecer alguém bacana. De jeito nenhum. Tem homem que tem um pênis completamente normal, mas vive como se tivesse um problema gravíssimo, colocando o pênis como centro da vida. Como eu costumo dizer, e aí entra uma enganação clássica, tentar resolver no impulso, comprar gel milagroso, remédio duvidoso. Tem gente na internet divulgando uns absurdos, falando que beterraba, vitamina D aumenta o pinto, ou testosterona mesmo, que tá na moda pra caramba. Famigerada testosterona, que parece que resolve tudo, mas não resolve nada a não ser ao que ela se propõe, né? Isso só faz com que o cara perca dinheiro, se frustre e ainda pode se machucar permanentemente. Então fica ligado para não ser enganado. Então se isso tá te travando, se você tá com vergonha, se isso tá atrapalhando tua vida sexual ou seu relacionamento, não fica sofrendo sozinho, inventando moda. Tem caso que precisa de avaliação, procura um urologista. Se quiser marcar uma consulta comigo, eu atendo presencial e eu atendo online. O link tá na descrição. Tem muita coisa bacana que dá para fazer para se sentir melhor sem correr nenhum tipo de risco. Claro que você não precisa virar um tripé, mas sim, dá para se sentir melhor com segurança. Eu sempre conto a história de um paciente que eu atendo em São Paulo, que eu sou do Rio, mas eu a cada 2, 3 meses estou em São Paulo para atender, fazer preenchimento peniano, estética genital. Aí eu fico a semana toda ali, né, atendendo. Esse paciente, ele era gordo, barba pra fazer, cabelo desgrenhado, se vestia de qualquer jeito. E a gente foi fazendo o preenchimento, e isso levantou tanto a autoestima dele, que quando eu voltei agora em março de 2026, ele era outra pessoa. Eu fiquei realmente feliz, assim, por ele. Um paciente que virou um amigo e me mostrou quanto que uma autoestima é importante, porque esse tema de estética genital também é novo para todo mundo e os urologistas, de maneira geral, ainda têm um pouco de dificuldade de entender que o pinto não é só função. A gente é muito, se tá funcionando, por que vai mexer? Não, tem uma estética também. E para fechar, eu vou te falar uma coisa que talvez você ainda não tenha escutado. O tamanho do pênis só importa quando vira um problema de verdade, funcional ou psicológico. Quando isso começa a trabalhar a sua vida e te trava em coisas que nem era para ser um drama. Fora isso, na maioria das vezes, é comparação, paranoia e internet detonando tua cabeça. Cuida da ereção, cuida da tua saúde, cuida da sua confiança, porque isso sim é o que muda e melhora a tua vida sexual. Então, ó, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Quão inseguro você está? Em que área essa segurança está na sua vida? Você está acima do peso? Fisicamente está fraco? Os bracinhos finos? Tá gostando de se olhar no espelho, especialmente pelado? Ou tá sem grana? Não tá trabalhando com o que gosta, não é desafiado intelectualmente no seu dia a dia? Não se sente prestativo, útil? Conta aqui embaixo pra mim e te vejo no próximo vídeo.